Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo, eu tenho 14 anos e eu faço parte do projeto Devotim. Bom, o tema de hoje é Jesus tem que ser o foco da sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even... Bom, algumas pessoas elas têm uma visão limitada ou superficial de quem é Jesus. Para algumas pessoas ele pode ser considerado apenas como uma figura religiosa, como alguém distante. Mas não, ele merece primeiro lugar em tudo, em nossas ações, pensamentos e motivações. Quando colocamos no centro, nossas prioridades mudam. Como por exemplo, nos pensamentos, podemos ver em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se colocarmos Jesus como centro, não tem um porquê de ficarmos pensando em coisas impuras ou injustas e desagradáveis ao nosso Senhor. Nós somos aquilo que o nosso Senhor diz que somos, justificados, resgatados e redimidos pelo seu sangue que foi derramado lá naquela cruz. Nas nossas ações, nós podemos ver um exemplo bíblico na vida de José, quando a mulher de Potifar o tenta seduzi-lo. Em Gênesis capítulo 39, versículo 7, diz assim: e aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, como José tinha o Senhor como centro da sua vida, podemos ver uma reação muito sábia. No versículo seguinte diz assim: porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo o que tem. E no próximo versículo, em Gênesis capítulo 39, versículo 9, diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, seria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vemos que nesse último versículo há uma preocupação não somente com Potifar, porque era a mulher dele, ele estaria meio que traindo o seu senhor. Senhor, não Deus, Potifar. Mas também há uma preocupação com Deus. Por quê? Porque ele pensa em Deus e podemos ver ali que ele coloca ele como foco. E nas motivações, que é o último desses tópicos aqui, podemos ver que Jesus, ele veio ao mundo e viveu uma vida completamente em santidade. Ele não cometeu absolutamente nenhum pecado, sendo um grande exemplo. E através dele nós podemos ser motivados. Eu penso assim: poxa, se Jesus passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas dificuldades que eu, e ele conseguiu vencer o mundo, por que eu não posso conseguir, se somos filhos de Deus? Podemos ver em Lucas capítulo 4, versículo 1, eu vou abrir aqui, do 1 ao 13, vemos uma passagem bíblica sobre a tentação de Jesus, onde o diabo o tenta no deserto. Eu acho que essa é uma passagem bem famosa. Eu não vou ler tudo porque fica muito extenso e o meu tempo é curto aqui. Mas resumindo, o diabo tenta 3 vezes, ele está lá no deserto e ele conseguiu resisti-las. Esse é um dos vários exemplos que podemos seguir olhando para Jesus. E então, quando Jesus ocupa o centro de nossas vidas, tudo muda. Nossas ambições pessoais, que são ambições pessoais? São desejos nossos. Por exemplo, uma ambição pessoal minha é sair do país, viajar, isso é uma ambição pessoal. Ganância e egoísmo são substituídos por uma busca sincera por sua vontade e pelos interesses do reino de Deus. Nossas prioridades são realinhadas e passamos a valorizar o que realmente importa. Aos olhos de Deus, amar ao nosso próximo, amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como nós mesmos, como diz em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza, até aqui nós vimos que nosso foco precisa ser Jesus. Mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim, porque existem empecilhos.
O mundo em que vivemos, ele pertence ao maligno, ao mal, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, aquele versículo bem famoso, que o mundo jaz do maligno, que sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Como vivemos em um mundo cheio de distrações, pode e é desafiador mantermos uma mente focada em Jesus. As adversidades diabólicas, por diferentes formas, sempre estarão presentes e prontas para desviar nossa atenção do caminho correto. Essas influências malignas podem se manifestar por diversas maneiras, tais como tentações, dúvidas e pode se propagar de diversas maneiras, como psicológicas, emocionais, na sua vida pessoal, em qualquer maneira. Ele faz de tudo para tentar tirar nossa atenção, mudar o nosso foco. Nas tentações, foram uns 2 tópicos que eu falei, o diabo ele pode nos tentar com desejos mundanos e prazeres passageiros. Ele procura despertar em nós desejos carnais e nos levar a buscar satisfação em coisas que nos afastam de Deus, como amor excessivo ao dinheiro. Não que o dinheiro seja errado, tipo, a gente usufrui do dinheiro, não. O amor excessivo ao dinheiro é um empecilho e que pode facilmente mudar o nosso foco. Podemos ler em João capítulo 16, versículo 33, diz assim, que no mundo nós teríamos aflições sim, contudo, para que nós tenhamos ânimos, porque Ele venceu o mundo, Ele diz. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Ou seja, Deus sabe até onde a nossa capacidade humana pode chegar. Então, Ele não iria nos colocar em uma situação em que não suportaríamos. Porém, não há dito nenhuma vez por Ele que seria fácil. Ele simplesmente diz que nós sim conseguiríamos vencer. Outra coisa são as dúvidas. Dúvida, no geral, ela não é ruim. Mas, porém, o diabo ele usa desse recurso para fazer que nós duvidemos da existência de Deus ou da veracidade da palavra. Ele pode tentar semear dúvidas em nossa mente, como eu acabei de dizer, sobre Deus e a palavra dele. Essas dúvidas podem nos deixar confusos e enfraquecer nossa conexão com Jesus, podem mudar o nosso foco. Podemos ver um exemplo bíblico bem no início da Bíblia, também em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 3, no livro de Gênesis, a serpente, que representa Satanás, semeia dúvidas na mente de Eva, questionando a palavra de Deus e sugerindo que ela coma o fruto proibido. Por isso, temos que tomar muito cuidado com as dúvidas sempre que elas vierem. Precisamos buscar a direção de Deus. Nesse devocional, nós vimos que Jesus merece o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida e que existem empecilhos para que não venhamos tê-lo como tal. Mas o que podemos fazer para que não venhamos nos iludir contra o mal? Uma coisa fundamental e básica, nós devemos orar, jejuar e ler a palavra. Essas são coisas fundamentais para nos protegermos dos ataques malignos e crescermos na fé. E o meu tempo é curto e eu acho que eu já falei o que eu queria passar para vocês. Tudo que foi abordado neste devocional foi praticamente uma palhazinha por dentro de um assunto que podemos nos aprofundar muito mais. Sempre, o conhecimento é sempre bem-vindo, principalmente quando vem da parte do Senhor. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração, se você puder orar comigo. Pai, que nós foquemos e busquemos um relacionamento pessoal com o Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e te priorizar em todas as áreas da nossa vida. E não nos deixe cair nas ciladas do mal. Em nome de Jesus. Amém. E uma coisinha, rapidinho, eu prometo, tá acabando. É um testemunho de uma pessoa que eu conheci. Uma pessoa usada por Deus. Eu vou falar aqui como ela falou pra mim, como ela disse o seu testemunho. Era aniversário da minha melhor amiga e ela me convidou para a festa dela, mas no mesmo dia tinha um culto dos teens, que seria o culto dos adolescentes, que era aberto para quem quisesse oportunidade, era só pedir. E o Senhor tocou no meu coração de pedir a oportunidade para cantar um louvor. Aí eu fiquei entre ir para a festa dela ou obedecer ao Senhor, e eu escolhi obedecer. E um mês depois, os líderes me convidaram para pregar, e foi a minha primeira pregação. Foi aí que meu ministério começou e o Senhor começou a me usar na obra dele. Essa pessoa, ela decidiu naquele momento que o foco dela seria Jesus. E ela foi abençoada. Foi nesse momento que Deus começou o seu ministério. E é isso que eu queria passar, essa mensagem. Que Deus abençoe você e que você tenha uma ótima semana.